Trataremos na aula de hoje sobre ângulos na circunferência. Inicialmente vamos definir o ângulo central de uma circunferência. Portanto, se eu tenho uma circunferência lambda de centro no ponto O que é o ângulo central? É o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Portanto, o ângulo AOB é um ângulo central. E o ângulo AOB ele vai determinar um arco denominado de arco AB. Existe uma propriedade muito interessante que diz o seguinte, que a medida de um ângulo central é igual à medida do arco correspondente. Então, se eu tenho um ângulo AOB que determina um arco AB, a medida do arco AB é igual à medida do ângulo central AOB. Essa propriedade é muito importante, de tal modo que, se eu tenho o ângulo AOB medindo 60 graus, o arco AB também medirá 60 graus. Se eu tenho o ângulo central OCD medindo 150 graus, o arco DC também medirá 150 graus. Tranquilo? Ângulo inscrito na circunferência. O que é um ângulo inscrito? Quando eu tenho uma circunferência e o vértice está em qualquer um dos pontos da circunferência, qualquer ponto do perímetro da circunferência. Se eu tomar um vértice V e a partir dele traçar dois segmentos secantes à circunferência, ou seja, segmentos que interceptam a circunferência em dois pontos, o próprio vértice e um segundo ponto, eu terei um ângulo inscrito. De tal forma que AV e BV são segmentos que se interceptam em V, formando um ângulo cujo vértice está no perímetro da circunferência. Desse modo, o ângulo V é um ângulo inscrito na circunferência e determinará o arco AB. Então, eu tenho aqui o ângulo AVB determinando o arco AB. Eu tenho o ângulo AOB, ângulo central, porque O é o centro da circunferência, também determinando o arco AB. O que nós veremos agora é uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, tanto em se tratando de ângulos quanto arcos. A propriedade dirá o seguinte, que qualquer ângulo inscrito na circunferência será igual à metade do ângulo central ou a metade do arco, considerando-se que o ângulo central determina um arco cuja medida é igual à medida do próprio ângulo. Então vejamos, se eu tenho um ângulo inscrito e eu tenho um ângulo central, o que diz o teorema? Que a medida do ângulo inscrito, alfa, nesse caso específico, é a metade da medida do ângulo central, beta. Eu tenho três casos a considerar, de tal forma que o ângulo inscrito será a metade do ângulo central, ou se eu quiser tratar em termos de arcos, que o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Quais são esses casos? O primeiro caso é quando um dos lados do ângulo passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho o ângulo AVO, de tal forma que o lado VO passa pelo centro. Então, eu tenho AVB, o ângulo inscrito V, que eu vou chamar de alfa. E eu tenho AOB, o ângulo central, que eu vou chamar de beta. Nós vamos mostrar que o alfa é a metade do beta. Primeiro caso, passando pelo centro da circunferência. Vejamos. O triângulo AOV ele é isósceles de base BC. Por que é isósceles? Porque do centro a qualquer ponto do perímetro da circunferência eu tenho um raio. Isso é um lugar geométrico. Do ponto O até V é raio. Do ponto O até A é raio. Se eu tenho o lado OA igual ao lado OV, eu tenho um triângulo isósceles de base AV. E existe uma propriedade que diz o seguinte, que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Portanto, o ângulo A é congruente ao ângulo V,
que no caso específico eu denominei de alfa. E existe também o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Se eu tenho, por exemplo, o triângulo AOV em relação ao vértice O, o ângulo beta ele é externo, porque ele é o prolongamento do lado OV, de tal modo que o ângulo beta mais o ângulo interno O daria um ângulo suplementar, ou seja, a soma daria 180 graus. O que diz o teorema? Que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Portanto, o beta é o dobro de alfa. Desse modo, eu terei que o alfa é a metade do beta. Existe uma relação de equivalência, tá? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, portanto, o ângulo beta será o dobro do ângulo alfa. Para a gente não ficar muito solto, rapidamente eu vou mostrar aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo e a posteriori demonstrar o teorema do ângulo externo, de forma muito simplificada. Veja, se eu tenho uma reta R construída paralela ao lado BC, o que eu fiz? Eu tenho um triângulo ABC, peguei um dos vértices e construí uma reta R que é paralela por construção ao outro lado. Ou seja, eu tomo um ponto e construo uma reta paralela ao lado formado pelos outros dois pontos do triângulo. O que ocorre se eu prolongar os lados do triângulo? Eu terei agora duas retas paralelas, a reta R, que é paralela à reta BC, cortada por transversais. E existe uma propriedade muito interessante em relação a retas paralelas cortadas por transversais. Então, se eu tomar a partir do ponto A o centro de uma circunferência exatamente no vértice e construir essa circunferência, eu terei o ângulo interno A do triângulo, eu terei o ângulo interno B do triângulo, que é alterno interno com esta região aqui, da circunferência que eu criei para esse ângulo de 360 graus, e eu terei também alterno interno o ângulo C do triângulo, que vai ser congruente a este ângulo aqui, a esta região. Percebam que eu tenho B mais A mais C, que dá exatamente a soma dos ângulos internos do triângulo. Ângulo A, ângulo B, alterno interno é congruente. Ângulo C, alterno interno é congruente. Portanto, A mais B mais C é 180 graus. Por que é 180? Porque determinou um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, que também pode ser entendido como a metade da circunferência. Se a circunferência tem 360 graus, a metade dá 180. Com isso, nós provamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E a partir disso, se eu considerar o vértice C, eu tenho um ângulo interno C e eu tenho o ângulo externo ao triângulo X em C. E eu vou tentar mostrar, a partir do que nós acabamos de ver, que o ângulo externo será a soma dos internos não adjacentes, ou seja, que o ângulo X será A mais B. De fato, sim. Se eu tomar que A mais B mais C é 180, soma dos ângulos internos do triângulo. Se eu considerar que C mais X também é 180, porque são ângulos suplementares, o que eu tenho? Que A mais B mais C, por transitividade, é igual a C mais X. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Portanto, eu posso assegurar que C mais X é igual a A mais B mais C. Eliminando o C, eu terei que o ângulo X, que é o ângulo externo em C, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. E agora a gente vai voltar para a demonstração. Se o ângulo beta é externo, ele é a soma dos internos não adjacentes, portanto ele vale 2α. Como eu quero a relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, eu tenho que o ângulo inscrito α, que é o ângulo AVB, será metade do ângulo central beta AOB. No primeiro caso. No segundo caso, eu terei o ângulo AVB e o centro da circunferência interna ao ângulo. Eu tenho o centro agora numa região interna ao ângulo. Como que eu vou demonstrar que nessa situação também se verifica o teorema? Se eu tomar o triângulo AOV, percebam que ele é isósceles, porque AO é raio, VO é raio. Eu tenho um triângulo isósceles. Se eu tomar o triângulo OVB, aqui também eu teria um triângulo isósceles, porque OA é congruente ao B, que é congruente ao V, que é raio.
eu tenho raio, raio e raio. No triângulo AOV, pelo teorema do ângulo externo, o beta1 é o dobro do alfa 1, porque ele é externo, é a soma dos internos não adjacentes. Alfa 1 mais alfa 1, 2 alfa 1. Portanto, o ângulo alfa 1, que é parte do ângulo alfa que eu desejo, que é esse ângulo todo, é a metade do beta 1, que é parte do ângulo central. Se eu usar agora no triângulo OVB, eu terei também pelo teorema do ângulo externo, percebam que CV vai me dar aqui, ó, VOC, este segmento que parte de V e vem até C, vai me dar um ângulo externo, beta 2, que vai ser alfa 2 mais alfa 2. Portanto, beta 2 é 2 alfa 2, o que me dá que o alfa 2 será beta 2 sobre 2. Mas quem é o ângulo alfa, que é o ângulo laranja aqui? É alfa 1 mais alfa 2. Quem é o ângulo beta, que é o laranja aqui? É beta 1 mais beta 2. Ora, se alfa 1 é a metade de beta 1, se alfa 2 é a metade de beta 2, então beta 2 mais beta 1, que vai me dar o ângulo beta, vai, de forma igual ao item anterior, satisfazer ao que nós desejávamos, que o ângulo inscrito alfa será metade do ângulo central beta. Então, o segundo caso está demonstrado. E o terceiro caso é quando o ponto O, ou seja, o centro da circunferência, ele é externo ao ângulo. Percebam que eu tenho um ângulo aqui, ó, AVB. O centro da circunferência está externo. Eu quero determinar o arco AB, que vai me dar o ângulo central beta, que vai me dar o ângulo inscrito alfa. O que eu observo? O ângulo alfa que eu desejo, que é esse laranja, vai ser o ângulo CVB, ou BVC, que é o alfa 1, menos o ângulo CVA, que é CVA ou AVC, que vai me dar o alfa 2. Então, o ângulo que eu desejo agora, alfa, será alfa 1 menos alfa 2. Então, vamos nós. Pelo primeiro caso, eu sei que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, se eu considerar aqui, ó, o ângulo inscrito alfa 1, ele vai ser a metade do ângulo central beta 1. Portanto, o ângulo inscrito beta alfa 1 será a metade do ângulo central beta 1. Percebam que o ângulo inscrito AVB determina o arco AB. Percebam que o ângulo central AOB determina o arco AB. No triângulo AOV, o beta 2 é ângulo externo, então ele é a soma dos internos não adjacentes. E o triângulo AOV é isósceles, então aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes, portanto aqui também é alfa 2. Logo, o beta 2 é alfa 2 mais alfa 2, o que me dá que o beta 2 é 2 alfa 2, então o alfa 2 é beta 2 sobre 2. Eu quero o alfa, que é alfa 1 menos alfa 2. E o beta é beta 1 menos beta 2. Então, usando as relações, que o alfa é alfa 1 menos alfa 2, o alfa 1 é beta 1 sobre 2, o alfa 2 é beta 2 sobre 2, eu tenho que o ângulo alfa será beta 2 menos beta 1 sobre 2, que é o ângulo beta sobre 2. O que confirma nas três hipóteses, nos três casos, que o ângulo inscrito numa circunferência, ele determina um ângulo que é a metade do valor do ângulo central da circunferência. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e, se possível, para ajudar, inscreva-se no canal. Forte abraço, até a próxima aula. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu!